Todo projeto, do mais simples ao mais complexo, ele começa por uma linha, um traço, lápis, papel. Daí ele vai ganhando formas, ele vai ganhando cores, nuances, profundidade, sombreamento, até você ter um layout. Quando você tem um layout, esse layout ele pode ser bastante realista e ele pode ser hiperrealista. Ele simula uma realidade de um momento, de um objeto, de um órgão humano. Hoje nós temos aqui um ilustrador médico. O Rodrigo Tonan é um ícone da ilustração na medicina no Brasil. Mais de 800 artigos publicados, em torno de umas 40 mil ilustrações executadas à mão, muitas delas finalizadas por computador e muitas publicações em todas as áreas da medicina. Eu estou ansioso para ver e ouvir o que o Rodrigo vai contar para a gente. Rodrigo Tonan, um ilustrador médico, um prazer, uma enorme satisfação ter você aqui para explicar esse processo de ilustração médica, né, que você faz com tanta maestria. Eu queria ouvir um pouquinho do Tonan. Quem é o Tonan? De onde é que vem? Como é que começou? Me conta a sua história, Tonan. Muito obrigado pelo convite, Mauro. O Tonan começou quando criança, desenhando, brincando de desenhar. Através da minha mãe, ela sempre foi uma artista, ela sempre desenhou, né? E eu fui me inspirando também em outros personagens, tudo, para eu poder criar os meus desenhos, né? E com isso eu passava horas no meu dia a dia desenhando, copiando os trabalhos para a gente poder elaborar melhor cada personagem, cada objeto. E em 1997 eu tive a honra, né? E assim, de um convite, né? Minha mãe chegou, ela falou, olha, tem um amigo meu que ele desenha dentro do hospital, né? E ele gostaria, assim, eu posso pedir para ele te dar uma oportunidade, né? E nisso eu peguei e falei assim, mãe, tudo bem, vamos lá, gostaria muito de ter essa oportunidade comigo. E nisso daí foi uma surpresa muito grande para mim, né? Estar à frente de uma pessoa que desenhava o corpo humano, que foi o meu mestre, José Falsetti, né? E ele me deu essa oportunidade também para a gente poder desenvolver tudo isso, né? Então, Tonan, voltando nessa época, até então, até esse convite, você fazia ilustrações genéricas normais, né? Ilustrações de tudo e todos que pudessem aparecer ao seu redor. Aí o que você utilizava? Lápis, crayon, aqueles lapiseira? Quais eram os instrumentos que o Tonan iniciou? Tonan iniciou com vários, na verdade, né? Porque eu fazia testes, né? Desde o lápis de crayon, né? Crayon 6B, 2B, até guache, Ecoline. São várias técnicas, várias né? técnicas para tentar chegar a eu sempre coloquei muito na minha cabeça, eu preciso tentar pelo menos chegar a uma perfeição, né? Ainda mais no ramo médico, né? Então isso foi daí eu tô falando antes do ramo médico. Daí você recebeu esse convite. E aí você parte para executar ilustrações na área da medicina, correto? Exato. Tá. Aí quando você entra para executar essas ilustrações da área da medicina, você tem ali um desafio, que é representar a realidade. E aí depois eu vou falar com você sobre representação de momentos. Mas por enquanto eu quero ouvir falar da realidade dos órgãos, dos tecidos, das texturas. Como é que começa isso, Tonan? É lápis no papel, depois vem sombreado? Conte para mim como é que começa o processo de uma ilustração médica. Então, o processo de uma ilustração médica o grande desafio primeiro é você entender o que você está desenhando. Então, nós temos muitas vezes que ir ao centro cirúrgico para poder assistir uma cirurgia, dissecar um cadáver, que é uma coisa super importante. Entender a anatomia, entender uma fisiopatologia e até mesmo um exame. Para aí sim você poder pegar e fazer o desenho, né? Então, disso daí surge os primeiros rabiscos com uma simples prancheta, tá? Com lápis. A gente vai, rabisca no lugar, faz um pré-esboço de uma peça, de uma cirurgia. Essa cirurgia, eu desenvolvi uma técnica de desenhos ao vivo também, junto do centro cirúrgico com os médicos, né? Então, eu pré-elaboro os desenhos lá com eles. E
tem a parte da memória fotográfica, que é super importante, né? A gente vai chegar lá. Vamos Mas lá. antes eu quero falar sobre os órgãos, tá? Vamos pegar uma ilustração e me explica, por exemplo, como é que é feito um processo de ilustração como esse aqui, por exemplo. Isso aqui você falou em dissecação de cadáver e provavelmente isso aqui é a partir da dissecação de um cadáver. Isso. Então eu queria que você me jogasse luz a esse assunto. Como é que eu chego a um resultado tão realista quanto esse? A técnica do lápis, né, é uma das técnicas mais importantes para a gente poder elaborar essa textura, né? Porque a gente tem que chegar desde a peça, entender a profundidade, entender a luz e o que ela está representando. E com isso, a gente tem que reparar em mínimos detalhes no lápis, onde você vai conseguir escurecer mais e onde você vai deixar a luz, né? Então, eu uso muita técnica, principalmente no gouache, no lápis, misturando os volumes, né? Por exemplo, essa pelve aqui, né? Então, eu mesclei aqui um Ecoline, mesclei gouache, mesclei lápis e mesclei também um bisturi para abrir brilho. Bisturi médico mesmo, né? Por quê? É onde a gente retrata toda a parte do brilho molhado. Que nem essa técnica cirúrgica aqui, por exemplo. Esses brilhos mais brancos aqui é tudo bisturi e borracha, né? Onde você consegue dar uma textura diferenciada. Então a gente pode dizer que você vai além do instrumental gráfico, você vai para um instrumental cirúrgico de verdade, para poder representar esse realismo. Isso, exatamente. Eu, assim, usando uma técnica um pouquinho antiga, eu muitas vezes eu descascava o papel para poder abrir um brilho seco, para dar essas expressões em cada textura, né? Isso faz muito sentido, por exemplo, num desenho de um corte, né? Num corte sagital, algum coronal. Então, isso é muito importante na abertura de ricos detalhes. Nesse exemplo aqui, nós temos um corte, correto? Correto. E aqui você tem a pele humana e você tem a parte interna da pele humana, cheia de detalhes e microdetalhes, inclusive alguns deles até microscópicos, correto? Então, conta um pouquinho, como é que você consegue chegar num nível de realismo desse através da ilustração gráfica? Uma boa pergunta. É só olhar e a memória fotográfica grava aquilo, ou você faz aquilo a partir de fotografias, ou você faz aquilo a partir de vídeos? Existem vários momentos aí da anatomia humana em que a gente precisa ter uma referência quase que em tempo real ao momento que vai desenhando, não? Ou estou enganado? Aí tem o grande segredo do profissional médico, né? Quando você vai assistir uma cirurgia, uma dissecação, você tem que gravar muito a memória fotográfica, tá? Por quê? Você tem que lembrar como que é a textura do corpo. Aí você vai para um livro, um outro livro. Você tem que, às vezes, pegar uma figura como um guia também para você dar uma olhada, né? Porque, às vezes, essa cabeça ela foi representada de diversas formas em outros lugares. Então, o que eu chego? Eu falei assim, como é que eu consigo melhorar essa técnica, diferenciar ela para eu chegar no resultado do Tonan, né? Então, esse agrupamento de detalhes, né, de outras ideias visuais, faz com que a gente tenha o diferencial, né? Entre mudar uma luz, entre mudar uma sombra. Isso eu acho assim que hoje é um dos grandes diferenciais que a gente faz. Não, trazer o hiperrealismo para a ilustração, né? Porque existe um grande desafio que é essa imagem, ela tem que ser universal. Todo e qualquer médico, profissional de saúde, ele tem que identificar o que você está passando nessa imagem, correto? Então, por exemplo, vasos. Imagino que existem códigos visuais para se representar vasos, músculos, e microvasos, e cartilagens, e peles, e por aí vai, né? Então, assim, você tem que dominar essa técnica universal de transpor o que você ver que sua memória fotográfica gravou para o papel, mas de uma forma que a pessoa compreenda, não é isso, né? Exatamente. Na medicina em si, né, nós como ilustradores, nós já temos que ter na nossa mente as cores que cada elemento, né, podemos dizer, do corpo humano representa,
né? Então, não adianta você querer mudar a anatomia, né? É aquilo, uma veia, ela é azul, né? Uma artéria, ela é vermelha. E assim por diante. Onde você diferencia um trabalho é você colocando uma luz e sombra diferente, um corte diferente, detalhes diferentes. Então, às vezes, você tem um corte específico, que nem, volto a dizer, essa pelve, né? Então, onde você consegue, a anatomia não muda. O que muda é o estilo de você poder mostrar isso aqui de forma diferenciada. Desde um simples brilhos, né? Ou até um desenho mais esquemático. Perfeito. Eu vou trazer para vocês uma situação que eu passei, eu vivi. Eu fui para centro cirúrgico e lá com todas as peculiaridades, as características de acesso ao centro cirúrgico, ou melhor, de difícil acesso ao centro cirúrgico, a gente fez uma gravação de uma cirurgia e depois eu, com os áreas de designer e querer fazer uma estética diferenciada e bonita, fui fazer uma correção de cor, que a gente chama de color grading, né? Que é colocar as cores mais vivas. E quando eu entreguei esse resultado final para o médico, ele disse, não pode ser assim, tem que ser in natura, pois você está me dizendo que essa pele está sangrando mais do que o que de fato é. Então, eu tive que voltar no meu trabalho à condição de gravação flat, de gravação natural, porque o que eu tinha feito para tentar melhorar a estética tinha prejudicado o realismo, o nível de realismo. Você já passou por isso? Isso já aconteceu com relação aos desenhos? Você tentar ir além, mas depois você tem que retroceder porque você precisa, de fato, ter um compromisso com a realidade? Muitas vezes, muitas vezes. Porque o grande diferencial de uma ilustração médica, principalmente numa cirurgia, né? Qual que é o grande diferencial? É a gente limpar o sangue. Deixar isso daqui da melhor maneira, mais clara e didática possível. Essa é a grande função que um ilustrador médico tem. Né? Perfeito, Tunan. Então, essa definição é maravilhosa. Então, você imagina que se um ilustrador qualquer for fazer qualquer tipo de ilustração médica, na cabeça dele ou na ideia dele, se ele não tiver esses anos de experiência, essa bagagem, ele vai fazer da forma que ele vê. E, de fato, é necessário limpar o sangue, como você falou, né? Deixar a cartilagem, deixar os tecidos, deixar as artérias, as veias evidentes, né? Exatamente. Então, porque se você não tem a função de um desenho, a importância de um desenho hoje na medicina é tornar ele cada vez mais didático, mais lúdico, para que um profissional, seja ele um aluno, seja ele até um próprio médico, né, entenda como ele ficaria melhor montado. Né? Perfeito. Eu estou vendo ali um nanquim, Tona. Vamos pegar aquela ilustração ali feita no nanquim. Quem define a técnica é você, é o médico, é a circunstância? Como é que você escolhe qual é a técnica que você vai fazer? Geralmente é o seguinte, o médico me dá o problema e eu tenho que vir com a solução. Então, muitas vezes, um desenho ele bem elaborado, ele não é tão didático igual um desenho simples. Né? Eu, particularmente, essa técnica é uma das técnicas que mais você consegue desenvolver. Por quê? É um desenho que você tem que dar luz e sombra através de linhas, de achuras. Né? E é um grande diferencial. Aqui, com essa técnica, foi um dos grandes... eu posso dizer que eu comecei a aprender muito mais do que uma luz e sombra através de uma técnica dessa. Porque eu comecei a aprender a limpar tecidos, órgãos, impurezas da anatomia com um desenho mais esquemático. Eu acho que a técnica de nanquim dos velhos tempos tem que voltar um pouco mais, né? Que nós perdemos isso hoje no dia a dia. Hoje você quer hoje um desenho 3D, você quer um desenho mais com profundidades, e você às vezes você acaba esquecendo de um desenho que de muitos tempos atrás, né? Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, você fez um desenho um pouco mais tridimensional, inclusive a gente consegue perceber isso através do instrumental cirúrgico que está sendo utilizado. Tem volume, tem sombra, tem uma cor diferenciada, tem uma incidência de luz diferenciada. Você percebe uma profundidade aqui. Isso é um implante coclear, né? Isso. É um
um dispositivo para implante coclear. E você percebe toda uma tridimensionalidade que está acontecendo aqui nesse desenho, né, Tonan? Então, isso também é solicitado pelo médico ou isso você oferece como um plus? Aí eu ofereço como plus, né? Porque o médico, às vezes, ele chama um ilustrador médico, às vezes, sem conhecer muito o trabalho dele, né? Mas aí eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho que entregar o melhor para o médico. Sempre, né? Sempre fazer um pouco, ir além do que é contratado para fazer, né? Eu tenho 25 anos, graças a Deus, de profissão. E, assim, desde quando eu realmente comecei a fazer esse desenho, esses desenhos, eu falei, eu tenho que tentar, né? Ao menos tentar entregar o melhor para o meu cliente. Eu tenho que ter algo diferenciado. Então, é por isso que eu me especializei muito nessa parte de volume, de sombra, de texturas, que é o que vai fazer um desenho ser diferenciado. Né? Perfeito. Tonan, eu vou, apesar de eu ser um fã das suas ilustrações, eu vou deixar elas de lado um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre o Tonan e essa atuação profissional mesmo. 40 mil ilustrações, isso é verdade? Como é que é palpável isso? Você tem essas 40 mil ilustrações? Sim. São desde 1997, né? Hoje tivemos a felicidade de atingir 800 trabalhos publicados, nacionais e internacionais, em revistas de alto impacto. Eu tenho hoje 30 livros publicados, umas maiores... Inclusive, você é colaborador, ilustrador do nosso livro, do meu livro. Que eu posso dizer que é nosso porque você entrou como colaborador desse livro, como uma pessoa que me ajudou a desenvolver ilustrações para esse livro. Que, aliás, é o livro que dá o tema do nosso podcast, é o Metaverso Médico, e o nome do livro é o Metaverso como ambiente de aprendizagem em saúde. Vou tentar localizar uma ilustração sua aqui, Tonan, para a gente poder mostrar ao pessoal, mas eu me lembro que você fez pelo menos umas 6 a 8 ilustrações aqui nesse livro, e carrega aqui, você tem o seu nome aqui como um colaborador desse livro no nosso material. Por exemplo, isso aqui é um infográfico em que o Tonan ilustrou a partir do zero, me passando todas... Eu passei as informações de forma escrita e o Tonan me devolveu sob forma de ilustração. Tem diversas outras aqui. Depois a gente for ler o livro, mostra mais imagens para você. Mas assim, você está fazendo parte hoje desse produto editorial que fala exatamente isso, a associação da arte com a tecnologia. E a tecnologia imersiva, a tecnologia de metaverso, que eu que eu digo para vocês, é uma tecnologia, é uma experiência, né? Então, acessar a ilustração 2D bidimensional convencionalmente é o que se encontra por aí, mas o que o Tonan está fazendo parte é de um material onde a gente está oferecendo algo a mais, não é isso, Tonan? Exatamente. Então, por exemplo, nós temos uma ilustração aqui de como funciona a realidade aumentada. São 10 livros publicados com realidade aumentada, inclusive esse. Então, eu agradeço a você fazer parte disso aqui, ser meu coautor, meu colaborador nesse livro, e é muito orgulho ter você aqui. Mas vamos lá, são 800 artigos médicos nacionais e internacionais. Esse reconhecimento internacional te dá todas as credenciais para mostrar que você está no caminho certo, de uma ilustração universal, que atende a diversos públicos. Me conta aí esse feedback, o bate-papo com esses médicos. Eu sei que vários médicos te procuram e... eu quero fazer a ilustração com o Tonan, e as pessoas até de fora. Me conta aí um pouquinho esses cases, né? Esses cases são cada vez mais desafiadores, né? A gente, às vezes, não sabe nem para onde é que vai direito, eu posso dizer assim, a publicação, né? Então, hoje o relacionamento com o médico, eu tenho que trazer o médico, ele já vem contratando a gente, você é o Tonan? Olha, mas eu preciso fazer isso daqui, você conhece? Assim, doutor, conhecer a gente, vamos tentar fazer o melhor possível. Modéstia à parte, você já conhece tudo, né? Uma pessoa que já ilustrou 40 mil vezes. Eu não sei o que é que eu fiz na minha vida 40 mil vezes. Talvez beber água, talvez, né? Mas eu admiro muito essa sua predisposição de estar sempre em movimento. É uma coisa pujante. Não, mas cada projeto é uma história. Então, cada ilustração é uma história. Então, ela tem começo, meio e fim. Esse é o grande diferencial. E o que a gente tem que pensar isso. É como eu vou entender o problema do médico e como eu vou resolver esse problema dele. Então, isso vai desde um simples aluno de faculdade, um residente e até um especialista.
né? Especialista, eu digo até um grande cirurgião de um grande nome, né? Porque às vezes ele vem com um problema para você, é uma cópia de um livro, é uma imagem, é uma peça cirúrgica, é uma peça anatômica. Eu falei assim, doutor, eu não estou entendendo. Então, a gente acabou desenvolvendo, falei assim, doutor, vamos para um centro cirúrgico? Ah, mas você desenha, você gosta de assistir cirurgia? Você desenha cirurgia? Desenho. Por quê? Porque tem isso também, o ilustrador ele pode não se dar bem com vendo sangue, né? Ele pode desmaiar, ele pode ter aversão a sangue, aversão a corte, a bisturi, e você não, você incorpora o médico ali naquele momento, né? Esse foi o meu grande desafio da minha vida toda, né? É você entrar junto com o médico em cirurgias, é você pegar um cadáver para você dissecar ao lado do médico, né? Para você poder aprender. Então, eu fiz muito isso, são 24 anos e, graças a Deus, assim, tenho orgulho dessa parte, foi o que me fez um artista, né? Um grande artista. Sim, um grande artista, sem modéstia, um grande artista. Né? Mas, Tonan, vamos falar agora desses 24 anos, por onde é que você passou? Eu sei bem que você passou pelo HC de São Paulo, INCOR, né? Então, assim, por onde é que você passou? Quais foram, se você puder citar nomes e trabalhos e projetos, se você puder falar o que é que você fez para quem, qual foi a relevância desses projetos, eu acho que o nosso telespectador, a nossa audiência vai ficar ansioso por ver na realidade a execução do seu trabalho. Tonan, então, começou em 97. Comecei dentro do Instituto de Psiquiatria, na neurologia. Com esse meu mestre que ele me deu a oportunidade, mas assim eu sozinho comecei a desenvolver ali dentro mesmo outras especialidades, né? Então veio o IPQ, veio a ortopedia, veio o INCOR também, né? O INCOR eu fiquei 10 anos lá dentro, faculdade de medicina, urologia, cirurgia plástica. Então, o que acontecia? Como aqui no Brasil a gente não tem um trabalho específico dessa parte, você tem que abranger todos os hospitais, né? E muitos deles, por exemplo, o meu foco foi no HC, né, de São Paulo. Só que nós temos outros grandes hospitais, porque muitos deles trabalham nas clínicas, como também trabalham em Sírio, em Einstein, Unifesp e assim por diante, né? Então, eu fui desenvolvendo, agregando vários profissionais, né? Então, por exemplo, na anatomia, o meu mestre foi o Alfredo Giacomo, né? Na cirurgia plástica, foi o Rolf Gemperle, que eu fiz todo o concurso dele, foi um dos concursos que marcou a minha história, a minha vida, né? Gastro, Sérgio Narras, Ivan Ticonello, e assim por diante, né? Hoje, eu tenho cadastrado no meu banco de currículos 2.800 médicos atendidos só pelo Tonan, né? Muita gente, viu, Tonan? Participo também de sociedades, como algumas diretrizes médicas, sou eu que faço aqui no Brasil também, principalmente da cardiologia, já fiz cinco agora, se eu não me engano, cinco, né? Então, isso cada vez mais vai tornando, porque você está dentro de uma sociedade, para mim é um marco muito grande também, né? Porque não é um simples médico, é uma sociedade que está te abrindo as portas, né? Sim. E você tem, recentemente, você já falou que publicou em torno de 800 artigos, mas recentemente você fez um trabalho de grande relevância para o CRM daqui do Paraná, não foi isso? Onde você colocou um painel enorme, gigante, com a ilustração sua, não foi isso? Conta essa história pra gente aí. Nossa, isso daí foi um marco, até me arrepia, foi uma coisa que... eu falo que eu ganhei o Oscar na medicina. Então eu vou pedir um favor para você, que é o seguinte, você vai mandar essa imagem pra gente colocar aqui na edição pro telespectador ver esse momento que a gente tá falando, claro, tá? Claro. Porque, assim, é muito difícil um artista ser homenageado, né? E essa obra foi um convite, né, do CRM, através da circunstância que teve através do Covid. Então, eles queriam fazer um marco, né, com uma arte desse momento. E então o CRM entrou em contato comigo e falou assim, Tonan, é com você, né? Assim, mas comigo?
Assim, sim, é você. Você vai ter que representar essa obra para nós aqui na medicina. E, assim, eu não esperava tanto sucesso, né? Que foi a Foi algo criação de Adão, grandioso, né? né? Então, É a criação, né? é a criação de Michelangelo, né? Aham. Então, é uma obra que me carregou a minha vida inteira, na verdade, né? Porque são duas mãos e ela, né, onde elas se representam uma parte preta e branca, que é o RAF, e até a ilustração final, que é a parte colorida. Eu falo que eu sou o RAF, né? E a arte final são os médicos que sempre me apoiaram minha vida inteira, né? Para mim eu poder Te deram a oportunidade, que né? me deram a oportunidade. Inclusive uma oportunidade tão grandiosa quanto essa, né? Todo Pois mundo é. que for, todo mundo que for. Onde é que fica o prédio? Né? Onde é a sede que tá lá o painel? É aqui no Paraná mesmo. Aqui, agora o local não vou saber. Tá. É aqui no Paraná, mas é um painel imenso que fica na frente do CRM, é isso? Ah, não, é dentro do CRM. Dentro do CRM. É dentro do CRM, no lugar onde tem lá a parte de obras deles também. Certo. Né? Então todo mundo que entrar naquele prédio, naquela estrutura, vai ver um painel imenso lá assinado pelo Tonan. Exatamente. Perfeito. É como você falou, para você é um Oscar da ilustração médica. Exatamente, né? Que momento bacana, viu? Que momento legal. Tonan, vamos falar. Você falou em Oscar, premiação, reconhecimento, mas você tem um viés acadêmico. Você está sempre preocupado não só em ilustrar para atender a necessidade médica, mas para ser didático, para passar conteúdo de qualidade, de relevância, de forma didática. Para isso, você, junto com o nosso amigo, o Dr. Eduardo Bonin, montaram a Mentovery. A Mentovery hoje é uma empresa que vocês têm que fornecem esse tipo de serviço para a academia, para estudantes, para trabalhos de TCC, dentre outras coisas. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre a Mentovery é você. Fala um pouquinho aí sobre a Mentovery, qual é o objetivo da Mentovery e onde é que a sua ilustração, onde é que o Tonan artista entra na Mentovery. Então, a Mentovery é um fruto, né, de toda essa parte das artes médicas que eu criei nesses 24 anos, né? Eu falo 24 porque é um ano que a Mentovery existe, né? Então, esse foi um grande marco com essa bagagem de papers, de livros, de aulas. Então, principalmente trabalhando com a parte de mestrado, livre docência, doutorado, né, do médico. Então, a Mentovery hoje ela foi constituída nessa parte, onde a gente conecta o profissional de saúde para a produção de conteúdo acadêmico-científico. Então, a Mentovery é uma empresa dedicada a ajudar o médico no dia a dia para a gente colaborar, ensinar o médico a apoiar o médico apoiar o médico na construção do seu conteúdo acadêmico. Seja ele para uma aula, para uma publicação, desde a parte de texto, né, a parte de artes. Então, ali nós temos toda a parte do metaverso, que você é nosso parceiro. Temos a parte de posters, vídeos. Temos a parte também de aulas, ilustrações. E então isso a gente acaba conectando e ajudando o médico nesse apoio da publicação científica. Perfeito, Tonan. Eu iniciei esse podcast, esse episódio do podcast, falando sobre um projeto. Seja ele o mais simples possível, seja ele o mais complexo, ele vai começar num traço, ele vai evoluir as formas, ele vai ganhar cor, ele vai ganhar sombras, nuances, profundidade. E agora, inevitavelmente, você já tocou nesse assunto, eu preciso falar de tecnologia. A tecnologia ela tem sido sua aliada durante todo esse tempo, Tonan? Sempre, né? A gente tem que estar sempre pesquisando, a gente tem que estar sempre se inteirando. De que forma a tecnologia faz parte desses desenhos, dessa trajetória do Tonan? São tablets, são computadores, você passa por Photoshop, você faz montagens. Como é que funciona a tecnologia com esse desenho que a sua alma entrega, digamos assim, através do lápis do papel? Então, aí é uma grande pergunta, porque eu consegui,
na verdade, trazer toda essa arte que eu tenho do desenho do dia a dia, da mão, que é um desenho que se demorava de 14 horas, 15 horas para ser produzido, para uma produção um pouco mais rápido numa tablet, né? Então, hoje, eu tenho implementado algumas tecnologias diferentes. Por exemplo, hoje eu desenho muitas vezes no lápis e termino ele no computador. Então, com mesma parte, a gente tem que tentar fazer o quê? Dentro de um Photoshop, dentro de um Painter, dentro de vários programas de imagem, a gente tem que trazer o quê? O volume, o brilho, tudo isso a gente tem que tentar enxergar dentro do programa, dentro da ferramenta, o melhor para a gente poder desenvolver, né? Porque a grande vantagem que a gente tem ali é o Ctrl+C, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e Ctrl+Z, Ctrl+Z, né? Poder apagar, na vida real não pode apagar tão eficazmente, né? Exatamente, né? Mas assim, o que eu hoje utilizo bastante, a gente chama de layers, sobre camadas no Photoshop, isso, aquilo, mas eu não uso muito, né? Eu prefiro como se eu trato o programa como se fosse uma folha de papel. E o grande diferencial é que o quê? A gente vai bem do mais claro para o mais escuro até formalizar todo esse processo igual do desenho a lápis, igual de um aerógrafo, igual a um gouache, né? Onde depois você consegue vir com pequenos acabamentos, né? Isso que eu digo assim, contar uma curiosidade aqui. Não é simplesmente se você fazer um simples traço. Eu geralmente amplio muito o desenho para mim poder vir assim com uns pequenos detalhes para dar esse acabamento, a textura, né, pro acabamento, e dar essa expressão que o desenho, às vezes digital, não fica igual o desenho que Perfeito. fique, né? Igual a mão livre. É isso que eu ia lhe né? perguntar. A precisão de uma caneta para um tablet, ela representa fielmente a precisão de, por exemplo, um nanquim, uma caneta esferográfica ou até mesmo um lápis 6B, né? Isso. Representa. Eu acho que representa. Eu estou conseguindo trabalhar muito bem com isso. Mas o grande diferencial ainda está na mão firme do desenhista. Se você não tiver o conhecimento médico, o conhecimento do dia a dia médico, do dia a dia profissional de desenho, você não consegue fazer. Perfeito. Porque ali está a sensibilidade. O que hoje me usou muito no meu dia a dia foi o tempo. O tempo eu consegui assim, abaixar de 14, 17 horas, às vezes para 7 horas um desenho, uma produção, uma curiosidade. Tá? Uma técnica cirúrgica hoje dessa, eu demoro 13 horas, 14 horas um desenho desse. Né? Perfeito. Mas um desenho de uma pelve, assim, eu consigo fazer um pouquinho mais rápido. 8 horas, 9 horas. Perfeito. Não, perfeito. Né? Na verdade, a gente sempre conversa isso fora daqui do podcast, que o equipamento em si, ele ajuda muito, de fato. A tecnologia ajuda muito, mas o que mais importa é quem está pilotando o equipamento. Tem que saber Você tem que saber, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer. Segundo, como representar e de uma forma realista representar aquilo. Então, assim, tem que saber utilizar o equipamento. Ou seja, o artista é e sempre será o protagonista da situação. O equipamento, ele auxilia, mas a pessoa que está apertando aquele botão, a pessoa que está conduzindo aquele equipamento, é quem de fato faz a diferença. Não é isso, Tonão? Concordo plenamente. Eu acho que isso ainda, como eu falei assim, a gente está trabalhando para melhorar cada dia mais, né? Eu falo que assim, meu desenho nunca é 100%. Nunca. Eu tenho como melhorar todos esses desenhos aqui muito mais vezes. Isso é a modéstia do autor, porque assim, a gente sabe que todo artista, ele tem que chegar no momento de abandono da arte. Caso contrário, ela é infinito. É infinita a quantidade de melhorias e possibilidades que a arte te entrega. Exatamente. Então, eu tive um professor que ele dizia o seguinte: uma tela em branca, o nada é a possibilidade do tudo. Então, você tem ali milhares, trocentas, infinitas possibilidades de estar sempre melhorando aquilo ali. Em algum momento, você precisa abandonar aquilo ali. Acontece com você? Muito.
muito. Mas assim, eu vou falar uma coisa, eu nunca abandonei uma arte. Nunca abandonei. Porque eu Mas quando eu vejo... falo abandonar, não é da maneira pejorativa, dizer, tá assim, vai ficar assim mesmo. É assim, você já melhorou tanto e já resolveu a questão que seria preciosismo demais você continuar ali e prejudicaria outros trabalhos. Isso acontece contigo, assim? Sim, é como você falou, você tem que saber o momento de parar. Porque eu vejo assim hoje, se eu cheguei numa qualidade boa, é uma arte que está realmente assim, pô, para essa publicação ela serve aqui, isso. Então eu paro por ali. Porque, como você falou, é infinito os detalhes que você pode dar. Aí cabe, muito importante, é na hora da produção, como a gente falou lá atrás. Desde um simples, é mais fácil deixar ela esquemática, né? Ou você vai fazer ela, não, eu quero um desenho de realismo puro, né? Então é outro patamar, é outro valor, né? Então, às vezes um simples desenho também, parei aqui, tá ótimo, entendeu? E você consegue resolver. Perfeito. Tona, vamos falar de metaverso? Você teve uma experiência com a gente, nós desenvolvemos uma aula, foi o GIT, né? Gastrointerventional Sim, Team. Nós fizemos uma aula dentro do metaverso, o Tonan foi lá, caracterizou o avatar dele, nós recebemos alguns médicos, professores, nós executamos de fato uma aula real. Essa aula tá no YouTube da Mentovery? tá no nosso Tá no YouTube. YouTube essa aula, então foi um momento ímpar, né? Porque nós estávamos ali, artistas, médicos, estudantes, fellows, residentes, professores. Tinha uma comunidade na área de saúde toda ali virtualmente, todos representados pelos seus avatares, né? E naquele momento foi ministrada uma aula e essa aula tinha, sei lá, 80% dessa aula eram slides projetados pelo Tonan. Como é que você viu a sua arte naquele ambiente virtual, naquele ambiente 3D, imersivo, podendo até mesmo se cumprimentar virtualmente com o seu público, com os médicos, com as pessoas que estavam ali? Como é que você enxerga esse novo ambiente de aprendizagem médica chamado metaverso? Ali eu acho que nós chegamos num momento que foi um marco para mim, sabe? Porque eu venho do papel, eu venho de um desenho de nanquim, e de repente você aerógrafo, de repente digital, e nós chegamos no metaverso. Falei assim, meu Deus do céu, o céu é limite para mim poder a gente fazer qualquer coisa na medicina, né? Então, assim, como você bem falou, a importância de uma aula, né, bem feita, estruturada, nossos desenhos ali, você está imerso naquilo, né? Você poder interagir com a aula, interagir com as pessoas de uma forma dentro do seu ambiente, da nossa casa, na verdade, né? E a gente colocando com aquele óculos, a gente fica assim, como posso dizer assim, assim, podemos fazer muito mais. Tanto que nós já estamos pensando em vários outros projetos agora, né, na linha do metaverso, né, a Mentovery junto com você, porque nós achamos que assim nós podemos ir muito além, né? Inclusive, ter as suas ilustrações de forma tridimensional, onde as pessoas possam dissecar o cadáver virtual, vamos chamar assim, né, com a Isso. licença poética, você possa desmontar e montar um órgão, uma parte do ser humano ilustrada pelo Tonan, mas que você tenha essa interatividade de mexer, de colocar no lugar, de explicar sobre determinado aspecto, determinado passo cirúrgico, determinado procedimento, né, Tonan? Então, assim, tem um mundo a ser explorado, não é isso? Temos muito a ser explorado. Eu acho que, é como eu falei, uma arte é uma história. Então, como uma aula, como uma apresentação, como um pôster, como um caso clínico é uma história do médico. Então, você consegue representar uma arte de diversas formas. Quando ela sai do papel, eu dei o primeiro rabisco, aquilo já é uma história, como você falou, um papel em branco que ali você vai imaginar tudo, né? Dona, inevitavelmente eu preciso falar sobre o advento, o surgimento da inteligência artificial com tanta força como foi esse ano agora,
através de ChatGPT, de Midjourney, de DALL-E, programas que geram textos perfeitos, programas que geram imagens maravilhosas, programas que fazem vídeos, tudo isso com base em inteligência artificial. Eu lhe pergunto, Tonan, você como artista, um cara que coloca alma num desenho como esse, como é que você enxerga que vai ser as imagens geradas por inteligência artificial? Elas estão aqui, elas estão chegando, elas vão, digamos assim, ameaçar a ilustração médica? Ou você acredita que a essência do profissional por trás, a memória fotográfica, a alma que você coloca nessa ilustração ainda vai prevalecer, independente do surgimento dessa tecnologia? Nós temos que nos preocupar, sim, mas nós temos que nosso diferencial, né? A inteligência artificial está aí, nós temos que usá-la, nós temos que aproveitar isso. Eu acho assim que ela vem para somar e somar muito, mas aí um grande amigo me disse recentemente que falou, Tonan, ainda você é o único profissional que a inteligência artificial não conseguiu copiar. Por quê? Você desenha uma cirurgia, isso é uma coisa inédita. Então, esses passos cirúrgicos, toda essa parte aí... Aliás, deixa eu fazer uma pausa. Você queria falar mais cedo e eu falei que a gente falaria mais ao final do programa. Mas você desenvolveu uma técnica onde você retrata uma cirurgia passo a passo através do desenho, a cirurgia em loco e acontecendo naquele momento, né? Fale um pouquinho disso aí pra gente. Esse é um grande desafio do artista. Por quê? Quando você entra dentro do centro cirúrgico ao lado do médico, eu vou falar por mim, eu tenho que me transformar. Por que me transformar? Eu tenho que alinhar mais uma profissão a mim, um médico cirurgião. Porque eu tenho que enxergar como ele, pelo menos tentar enxergar como ele, o passo a passo que ele vai fazer, para eu poder retratar isso da melhor maneira. Isso você já estudou previamente a cirurgia por completo? Não, às vezes não. Você chega lá e encontra de surpresa uma cirurgia e aí... Exatamente, porque devido a quantidade de projetos que às vezes a gente tem, muitas vezes eu estou desenhando o coração, de repente vem uma ortopedia para a gente poder fazer. Ou vem uma cirurgia de neuro. Então, muitas vezes não dá para você estudar. Né? Um volume muito grande. É um valor muito grande. O que às vezes a gente faz? Cirurgia... vou fazer aqui uma craniostomia, por exemplo. Tá bom. Tem que entrar por aqui, ali. E você vai com aquilo na cabeça. Às vezes você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Né? Você não sabe o tipo de tumor, às vezes. Porque quando você abre o ser humano, na verdade, para operar, para poder ajudar, o médico abre, é uma caixinha de surpresa que você vai encontrar por ali. Então você tem que... O grande desafio é você enxergar a mão do médico, de como que ele vai fazer o procedimento. Né? Eu me baseio muito no bisturi e na mão, no afastamento de cada músculo e principalmente na anatomia. Aí que vem o grande segredo, o porquê de você estudar uma anatomia lá atrás. Ter contato com o cadáver, ter contato com os livros de anatomia e saber que o médico também vai falar para você na hora do centro cirúrgico, do ato cirúrgico. Né? Isso é a coisa mais importante que tem. Porque com isso, com esse embasamento, se você tiver esse embasamento, você consegue desenvolver qualquer projeto. Perfeito, Tonan. Tonan, eu vou reservar esse momento final do nosso podcast Metaverso Médico para alguns agradecimentos para pessoas que são extremamente especiais na sua vida, na minha vida. Eu não sei se eu já te contei uma história, mas assim, quando eu estava escrevendo o meu livro, o Metaverso, Ambiente de Aprendizagem e Saúde, eu tinha ali um know-how, eu tinha uma bagagem para a realidade aumentada, para a realidade virtual, mas me faltava a realidade mista, que é a interseção entre a realidade aumentada e a realidade virtual. E quando eu já estava praticamente enviando o livro para a editora, sem essa abordagem dessa tecnologia, o Tonan me apresentou um médico, o Dr. Jamil Cade, o qual eu sou muito grato,
pois eu expliquei para ele que estava faltando a fala, o depoimento de uma médica que teve uma experiência com realidade mista, doutora Gisele Coelho, e automaticamente o doutor Jamil ele me passou o contato da doutora Gisele, perguntou se eu podia ligar e convidá-la a participar do meu livro. Então, aos 45 do segundo tempo, a doutora Gisele entra como colaboradora do nosso livro, agregando um valor muito grande através da experiência que ela teve. Foi uma experiência maravilhosa, onde ela teve a presença de um avatar virtual numa cirurgia que aconteceu em São Paulo, ou seja, ela dividiu um centro cirúrgico com um personagem virtual, um personagem, uma pessoa real, um médico real, mas representado através de um avatar. Então, essa relação, esse networking que o Tonan construiu, isso vem de 25 anos de trabalho, né? Eu acho que fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Jamil, à doutora Gisele, ao Dr. Eduardo Bonin, mas eu deixo que você agora faça os devidos agradecimentos às pessoas que realmente participam dessa trajetória profissional que você traz até hoje. Mauro, você falou do Jamil. O Jamil é uma pessoa fantástica, uma pessoa que foi uma pessoa que me deu um start muito grande na minha carreira, né? Então, eu lembro que o doutorado dele foi um dos maiores desafios da minha carreira, que ele chegou com o doutorado, aula para fazer em uma semana, e a gente precisava fazer aquilo diferenciado, e nós conseguimos. E o Jamil sempre me colocou diversos desafios para mim como artista também fazer em projetos. Então, eu sou suspeito a falar dele, né, como um grande amigo, né. Eduardo Bonin era meu cliente de 15 anos atrás, e depois de 15 anos a gente se encontra num projeto que foi um grande marco nosso, que ele veio para um outro desafio comigo. Eis que surge a ideia de montar a Mentovery, e a Mentovery está aqui, né? Então, tenho que agradecer muito a eles, como tenho que agradecer a muitas pessoas, né? Acho que não cabe palavras para poder dizer a todo mundo que passou na minha vida como médico, né? Então, como eu falei, tenho o Rolf, tenho o Ivan Ticonello, tenho Narras, tem inúmeros médicos que eu não posso... assim, se falar de um, posso até estar esquecendo de vários, né? Como o Bordalo, né? Também, Marcelo Bordalo. Eu sei como é difícil isso. difícil. São mais de 2.500 médicos que passaram pela sua trajetória profissional, e Muito. falar de alguns Puts. e deixar outros e não contemplar é uma situação meio complicada. Mas enfim, Tonan, eu te agradeço muito. Saiba que eu sou uma pessoa que te admiro muito o seu trabalho, a sua trajetória profissional. Acredito que 2 anos para cá a gente tem estreitado a relação ao nosso trabalho, e assim eu fico muito feliz que você tenha participado aqui do 4º episódio do Metaverso Médico, porque é importante mostrar profissionais como o Tonan, que de fato colocam a mão na massa, executam, têm projetos que de fato estão sendo utilizados e principalmente adaptados a uma tecnologia que está aí. Então, hoje, dar vida à ilustração do Tonan, dar vida aos órgãos, aos procedimentos, ao passo a passo cirúrgico que o Tonan coloca no papel, faz parte do nosso objetivo como estudiosos da tecnologia 3D imersiva, que a gente chama de metaverso. Tonan, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza de que esse vai ser um material muito rico para o grupo Ser Médico, e fico muito feliz de você ter atendido ao meu convite aqui para participar desse episódio. Mauro, o prazer foi meu, né? Em primeiro lugar, como esse carinho, essa amizade, né? Tá se construindo cada vez mais diversos projetos, né? A Mentovery está aí com uma frente de projetos assim inéditos aí na medicina que a gente estamos produzindo, né? E o mais importante de tudo é agradecer a nossa família, né? Porque eu acho que sem ela a gente não é nada, né? Minha estrutura está em casa, minha esposa que me libera para eu poder vir para Curitiba, né? Para eu poder estar aqui dando todo esse suporte na nossa empresa, né? Com vocês aqui também, né? Os filhos que não são a nossa inspiração, né? Porque muitas vezes quando eu estou desenhando, meu amigo, eu fico pensando nos meus filhos. Eles são a minha luz para eu Sem poder dúvida. trabalhar, porque eles serão nosso amanhã.
Então, nisso daí também, com a produção de cada desenho, eu tenho que pensar no aluno no amanhã. Porque eu tenho que deixar um legado aqui, né? Perfeito. Então, acho que isso é o mais importante. Então, eu quero agradecer isso, imensamente o convite. E então aí para o que der e vier, né? Como eu brinco. É isso aí. Perfeito. Então aqui a gente finaliza esse episódio.